Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho então sobre a nova versão do Modern Loja, né? Versão 5.25.6.1, agora deste mês de junho de 2025, certo? Vamos dar uma passadinha pelos itens aqui, né? Sempre lembrando que eles ficam disponíveis aqui no nosso conteúdo, na parte varejo, versões, né? Modern Loja PDV e também o conteúdo da próxima versão. Então vamos falar um pouquinho, né? Vou passar principalmente nos itens mais importantes, né? E depois os outros a gente, né, quem tiver interesse pode olhar com mais calma. Uma mudança interessante que a gente fez aqui, né? Agora nos itens de versão a gente coloca também quando eles são vinculados a ticket, né? A gente coloca o número do ticket junto aqui também, certo? Então vamos começando pela parte geral, né? Primeiro nós temos um novo produto disponível, né? A partir dessa versão, que é a API do Moderloja. A API é uma ferramenta de comunicação, né, entre o Moderloja e outros softwares, né, sem ter que buscar e inserir informações diretamente no banco, né. A gente usa a API com os métodos que tem lá e pode fazer integração com outros softwares, né. Essa API tem todas as informações necessárias, por exemplo, para integrações com outros e-commerces ou outros aplicativos de força de venda, para geração de relatórios, esse tipo de coisa aí. Então, quem tiver interesse em usar, pode usar a API do Moderloja. A gente tem uma versão do instalador do sistema também que nós vamos liberar futuramente, que também tem a instalação da API para quem quiser, né? Então, da mesma forma que instala o VendaFlex, né? A API instala num servidor, aí se gera toda a documentação dela e se pode usar. Certo? Este é o primeiro item da parte geral. O segundo item, também simples, mas é interessante, né? Que é colocar a imagem do usuário junto com o nome na tela inicial, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Lá no usuário a gente tem os dados de cadastro dele aqui, né? E é possível colocar uma imagem, né? O meu é esse aqui, por exemplo, tem essa imagem aqui. E agora também quando tem uma imagem, ela aparece aqui no cantinho em cima, para trazer um aspecto mais intimista aí entre o usuário e o software, ok? Depois temos alguns itens novos aqui que eu não, só vou comentar, que é no nosso migrador a possibilidade de informar o indicador de E na importação de pessoas, né? E no VendaFlex tem um item novo que é poder inserir quantidades fracionadas aí na janela de inserção de dados de itens. É quando tu vai emitir um pedido lá no VendaFlex, né? Tem uma configuração que sempre exibe uma telinha para informar quantidade, valor e tudo mais, né? E essa tela não estava permitindo informar quantidades fracionadas, mesmo que a unidade de medida fosse fracionada, né? Então agora ela permite também fazer unidades fracionadas. E também fizemos uma mudança para não exibir usuários inativos, né, dentro do VendaFlex. Usuários inativos é no sentido de seleção de vendedores, esse tipo de coisa, que às vezes aparecia também mesmo que fossem inativos. Certo? Aqui tem na parte de identidade só uma correção, também não vou passar nelas por enquanto. Indo para a parte de logística, desculpa, nós fizemos várias melhorias na parte de produtos e na parte de impressão de etiquetas, né? Então foram os principais focos, né? Dentro da seção de produtos, tem uma série de melhorias feitas na listagem de produtos. Eu vou falar rapidinho, depois eu mostro lá, né? Então nós incluímos três colunas, na verdade, né? A coluna com o tipo, que é se ele é um produto simples ou com variação, e duas colunas de data, né? A data de alteração e a data de cadastro do produto. Também melhoramos a identificação visual por cores, né? Para a parte quando o estoque é menor ou igual a zero ou quando o preço de custo é mais alto que o de venda, né? E incluímos um filtro de data por tipo de data, de cadastro e de alteração. Então vamos olhar lá o que seria isso. Então aqui dentro da minha listagem de produtos, temos essa nova coluna aqui que é o tipo, né? Então se é uma caixinha é um produto sem variação, se tem mais uma caixinha é um produto com variação. Se tu colocar o mouse em cima ele diz se é variação simples ou variação composta inclusive, né? Então agora tem essa diferenciação, né?
As cores, né? A gente tinha, por exemplo, dois tipos de cor, né? Que é o cor vermelho, um tipo, na verdade, né? Que é a cor vermelha. Quando o preço está abaixo, o preço de venda está abaixo do preço de custo, ele ficava a linha toda vermelha, né? Agora a gente colocou só as colunas de preço. E o estoque da mesma forma, né? O estoque quando estava abaixo de zero ou abaixo de zero ele ficava azul, né? Toda a linha também. Então a gente colocou só a coluna do estoque, né? Fica de outra cor, né? Fica um aspecto visual mais agradável e mesmo assim com a informação necessária. E como eu comentei, tem agora essas duas colunas aqui, né? Data de última alteração e data de cadastro. Inclusive com filtro, é possível filtrar aqui, né? Então, se eu escolher um tipo de data, ele habilita as datas aqui, né? E ela fica em azul se foi nos últimos 30 dias. Ó. Se colocar o mouse em cima, inclusive, ele diz. Ó. Então, o produto que teve alteração nos últimos 30 dias, aqui ele fica azul, ou se foi cadastrado nos últimos 30 dias também. Certo? Então, essas são as principais mudanças aqui na listagem de produtos. Que são essas aqui, né? Depois temos alguns itens novos aqui, mais simples, né? Um deles é um parâmetro para configurar a consulta, né? Por descrição. Para que ela seja na sequência do texto. O que, que seria isso aqui? Vamos lá. Vamos de novo aqui nos produtos, né? As nossas consultas de produto com descrição, elas são por qualquer parte da descrição. Então vamos pegar esse produto aqui, ó, blusa colorida feminina. Se eu botar blue coal, ele já vai achar esse produto. Vamos lá, então. Porque é qualquer pedaço da descrição, né? E este item aqui novo, né, é um parâmetro que nós criamos lá na parte de logística, lá nos parâmetros do sistema, que permite consultar na sequência. Então, na sequência, eu teria que ter botado blusa coal aqui. Ele pega um pedaço inteiro do nome do produto, né, ou usar a coal, né. Isso por quê? Porque em alguns casos tem clientes com muitos produtos com nomes muito parecidos, né. Então, se ele pega qualquer pedacinho dentro do nome, acaba filtrando muitos produtos, né, fica difícil achar. Então, quem tem esse cenário, habilitar aquele parâmetro, né, que depois tem que olhar lá nos produtos, né, na parte de logística dos parâmetros, que daí ele busca sempre por o pedaço inteiro, né, na sequência que tu informar, né, não por qualquer parte. Certo? Isso para qualquer consulta de produto, tanto aqui na listagem quanto nas consultas do PDV, faturamento e pedido, assim por diante. Também aumentamos a quantidade de casas decimais aqui da quantidade de insumos, né? Ele tinha por padrão apenas 3, e aí a gente liberou a quantidade para ser a mesma da unidade de medida. Então, se a tua unidade de medida tem 5, 6 casas decimais, o insumo também vai poder botar. E esse aqui é apenas um item para não permitir ou deixar mais claro também a informação de saldo inicial na variação aqui do produto. Vamos pegar um exemplo. Às vezes fica até pegar um produto qualquer que tem variação, esse aqui. Ó, aqui na aba variação, na tela de variação, desculpa, a gente tem uma coluninha que é o estoque inicial, onde é possível informar o estoque inicial daquele produto quando eu estou cadastrando. Estou cadastrando o produto de, ó, esse aqui tem tantas unidades. Só que aí, quando já tem estoque, não é possível informar de novo porque já tem estoque, então não é mais inicial, né? A partir daqui são movimentações de estoque de entrada e saída. Então, naqueles produtos onde já tem estoque inicial informado, agora ele fica uma coluna cinzinha, mais escura e bloqueado, né? Não consegue clicar, não consegue fazer nada. E naqueles que está zero é possível informar, né? Então fica um pouco mais claro e mais amigável para o usuário. Beleza? Vamos para a parte de impressão de etiquetas. São 4 itens interessantes aqui na parte de impressão de etiquetas. Eu vou falar eles todos agora, depois eu mostro tudo de uma vez só, né? Primeiro é poder informar quantidades diferentes, mesmo aplicando filtros, né? Então, tu pode, tipo, filtrar uma marca X, informar as quantidades, depois filtrar outra, informar as quantidades no final, tudo é juntado para imprimir, né? Agora também tem filtro de data, né, na impressão de etiquetas, inclusive data de alteração de preço. Nós incluímos duas variáveis novas na impressão de etiquetas nutricionais, que é a variável de receita e informação adicional.
E também a possibilidade de imprimir etiquetas só pelo ID do produto, sem ele ter códigos de barras. Vamos mostrar o que é isso aí então. Vamos começar pela parte de... Vou abrir por aqui mesmo. Começar pela parte de informar quantidades na lista. Vamos lá, aqui vou filtrar os produtos, alguns só para a gente ver, né? E esse informar quantidades na listagem, ele permite basicamente que a gente... vamos pegar aqui, por exemplo, aqui eu vou botar 2 unidades desses produtos aqui. Agora eu vou filtrar só produtos da marca X ali, que são esses aqui. Então eu vou botar 5, 4 e 3. Beleza? Aqueles outros produtos que eu já informei 2, 2 e 2, eles continuam com as quantidades 2 lá. Se eu for imprimir, ele vai pegar aqueles produtos lá também. A mudança é que antigamente, toda vez que a gente aplicasse o filtro aqui, né, ele zerava as quantidades que tu já tinha informado e ficava só o que tu informou no momento. Né? Então isso acabava atrapalhando em casos de pessoas que queriam selecionar vários produtos diferentes para imprimir. Né? Então agora é assim, né? Então se eu tirar esse filtro aqui, por exemplo, vou ver que os produtos que eu já tinha lá continuam com as quantidades que eu informei antes. Né? Então, ó, estão aqui e provavelmente os outros lá tem 2, 2, 2, 2. Aqui a gente pode... Tem também a opção agora de filtrar apenas os itens que têm quantidade informada. Né? Se eu clicar aqui, ele vai mostrar só os que têm quantidade maior que zero. Né? E se eu quero reiniciar tudo, eu quero, né, começar de novo, vou clicar nesse limpar a lista, ele zera tudo. Ok? O próximo item temos a opção de filtrar por tipo de data, agora também, que não tinha. Né? Então, essa tela de filtros está um pouquinho reorganizada, mas é basicamente por causa de para adicionar essa opção de filtrar apenas com quantidade e esse filtro de data. Então a gente pode filtrar agora só produtos, por exemplo, que tiveram alteração de preço de venda desde o mês passado, por exemplo. Né? Então isso ajuda muito a delimitar bastante a tua área de filtro. Além disso, né, a gente consegue otimizar a impressão de etiquetas, imprimir novamente apenas produtos que foram alterados, por exemplo, desde a última impressão. Né? Então tem filtros de data de cadastro, alteração de preço de venda e venda atacada. O terceiro item que é, depois eu vou mostrar lá na configuração de etiquetas, que é da impressão nutricional, né? Mas aqui na tela de impressão também tem essa possibilidade de gerar códigos de barra do ID apenas, né? Que é essa nova opção aqui. Então, se estiver marcado aqui, produtos que não tem códigos de barra igual ao ID, né? Que ele não apareceria aqui, vai aparecer também o ID do produto para tu gerar uma impressão de código de barras, de etiqueta. Para que isso? Para que em casos, por exemplo, eu tenho um exemplo de um produto aqui, ó, que é o 3013 aqui, ó. Ele não tem um código de barras igual ao ID. Então, sempre que eu passar ele numa tela de vendas, ele vai abrir a grade para eu exibir as grades, né, e informar as quantidades. Então é para esse tipo de caso. Então agora é possível não ter um produto igual ao ID, né, um código de barras igual ao ID, e mesmo assim imprimir uma etiqueta para tu poder bipar um código e ele exibir, né, identificar como um produto pai para tu identificar as grades. Esse é o principal objetivo. E o último item das etiquetas é aqui na parte de informações nutricionais, né? Vamos pegar uma qualquer aqui. Agora, nas informações nutricionais, nós temos também duas variáveis novas, né? Que é a variável de receita do produto e informação adicional do produto. Essas variáveis aí no cadastro do produto são esses aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Esse aqui é o campo informação nutricional, esse aqui é o campo receita. Legal? Então isso é da impressão de etiqueta. Depois tem mais dois itens menores aqui, né? Que é a inclusão de data de validade da devolução na impressão da devolução, a impressão A4, né? E visualização tipo árvore na consulta de hierarquias, né? Nós já tínhamos a visualização tipo árvore em todas as telas de hierarquia, faltava na consulta aqui, a gente implementou também. Certo? Vamos indo para a parte comercial. Primeiro item interessante da parte comercial é voltado para TEF, né? Então nós temos um novo parceiro de TEF disponível, isso tanto para o faturamento quanto para o PDV, é importante mencionar, né? Que é o TEF da Destacha.
E isso em comunicação via DLL, tá? Que não é aquele troca de arquivos, é a comunicação direta. Então agora nós temos o TF da Destacha também disponível para utilização, certo? Então, em relação a TF temos o CTF, temos o Altar e agora temos o Destacha também. Beleza? Seguindo na parte comercial também, um novo módulo que nós temos aqui bem legal, que nós criamos para esta versão, que chama Assistente de Promoções. O que seria o assistente de promoções? Ele é um módulo que tem alguns critérios que o usuário pode selecionar e que ele indica produtos que possivelmente poderiam estar em promoção de acordo com aqueles critérios que o usuário selecionou. Então, é uma ferramenta que auxilia a gerar promoções, ou pelo menos a indicar o que deveria estar em promoção e os valores sugeridos, né? E aí depois o usuário decide se quer seguir com aquela promoção, ou se quer remover item, quer trocar os valores, né? Assim por diante. Vamos mostrar na prática que é melhor. Vamos lá, promoções. Aqui dentro da parte de promoções, agora nós temos um botão aqui embaixo que é o assistente. Então, ao clicar aqui, nós temos 3 etapas a seguir aqui, basicamente, né? Então, a primeira delas é selecionar o tipo de assistente de promoção que eu quero usar. Então, são 6 tipos que é possível atualmente. O primeiro é produtos sem venda. Tipo, eu quero ver todos os produtos que não tiveram venda nesse ano aqui. Aí ele vai listar todos e eu posso colocar eles em promoção se eu quiser. Produtos com pouco giro de estoque. Produtos com muito estoque, com muita quantidade em estoque. Produtos prestes a vencer, para quem usa o controle de validade, né? Produtos cadastrados e produtos com preços alterados. Então, esses são os critérios. Vamos pegar aqui o exemplo do produto sem venda. Depois, o segundo passo é selecionar os critérios propriamente ditos. Aqui não tem nenhum aplicado ainda. Dependendo do tipo de assistente que a gente está usando, os critérios são diferentes. Então, vamos selecionar os critérios aqui. Mas eles são sempre, né? Por exemplo, aqui o meu é produto sem venda, então ele bloqueia a quantidade e valor, deixa só o período, que eu quero ver quem não teve venda no período X, por exemplo. É possível filtrar por hierarquia e marca também, né? Lembrando que nessa telinha do assistente tem um botãozinho de dica aqui que é possível ver como funciona cada tipo de promoção também. Mas vamos lá, quero ver, por exemplo, todos os produtos que não tiveram venda esse ano aqui. Então está aqui os critérios que eu selecionei. Posso trocar a qualquer momento, né? E aqui eu tenho que informar os percentuais de promoção para varejo e para atacado. Vou botar aqui 10%. E por fim eu posso simular os itens. Então vamos simular aqui. Beleza, aqui estão os itens que foram sugeridos pelo sistema para que eu faça a promoção. São 308 itens, né? E aqui ele traz o custo atual, o preço de venda atual, o preço de venda promoção, com a margem que ele vai ter aqui aproximadamente, o preço de venda atacado atual, né? E o preço sugerido de promoção e a margem que ele vai ficar, né? Essas cores aqui, eles são apenas indicadores, né? A gente colocou que acima de 10% a 50% ele fica amarelo, abaixo de 10% fica vermelhinho, né? E acima de 50% fica verdinho, até para o usuário de margem, né? Frente ao preço de custo atual, tá? Então essa margem aqui ela é calculada o preço promocional que eu estou oferecendo o produto frente ao custo atual que eu tenho. Então ele vai, por exemplo, esse meu produto aqui, ele é 10,73 o preço atual. A sugestão de venda é 9,65 de promoção, que vai me dar uma margem de 14,53% sobre esse custo atual. Então esse 9,65 é uma margem bruta de 14,53 sobre o custo atual. Então vocês podem, o usuário pode no momento de gerar a promoção no assistente aqui, saber o preço sugerido, quanto ele vai dar de margem bruta frente ao custo que está atualmente agora. E lembrando também que nessas colunas mais cinza clarinho aqui, ó, que é o preço varejo, promoção e atacado, o usuário pode digitar aqui também, né? Trocar o preço sugerido é 9,65 para esse produto, mas ele pode digitar outro aqui.
E também ele pode verificar exemplos, né, ou detalhes do produto por aqui, né, últimas vendas, últimas compras, histórico de preço e tudo mais, né, se quiser, para ajudar a montar a promoção. Então esse é o exemplo de uma promoção sem vendas. Ó, todos esses produtos aqui não tiveram vendas nesse período que eu coloquei. E aí ao final, né, se por todos os produtos que estão marcados aqui, se clicar nesse gerar promoção, ele vai gerar uma promoção já criada com esses produtos dentro, com esses valores aqui, né, do que está nessa coluna do preço promoção aqui, já pronto, né? E vai criar apenas os produtos que já não estejam em outra promoção ativa também. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se esse produto aqui já está numa promoção e eu for gerar agora aqui, ele não vai gerar nessa aqui, vai deixar na outra. Legal? Então esse é um módulo bem interessante. Ele é pelo menos um balizador, né? Talvez o gestor não vá querer colocar todos esses produtos na promoção ou por esses valores, né? Mas pelo menos é um balizador com base em uma série de critérios que tu pode ter a tua sugestão aqui, trocar na hora, mudar os valores e já gerar a promoção em lote. Então ele é bem mais fácil de fazer. Sempre lembrando que após gerar a promoção aqui, né, o meu provavelmente não vai gerar nada porque eu já gerei uma exatamente igual, né? Mas ao final ele abre a tela da promoção aqui para tu poder configurar, tá? Então essa aqui eu vou fazer no formato condições e benefícios, ou botar preço fixo. Então tu pode configurar a promoção posteriormente aqui. Beleza? Então esse é o módulo de assistente de promoções. Um outro item interessante aqui da parte comercial é sobre comissões, que é a possibilidade de tu informar um percentual zero para a faixa inicial da meta. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar uma olhadinha aqui nas comissões para ficar mais claro. Grupos de comissão. Vamos pegar esse grupo 1 aqui. Ó. Vamos supor que a minha comissão, eu queira que o meu vendedor só receba a comissão a partir de um valor X. Então, para isso funcionar, é necessário que numa faixa inicial de valor, de 0 até esse valor X, né, eu possa informar um percentual de comissão zero, ou seja, ele não ganha comissão nesse valor. Então, isso é feito via metas. Né? Quando a gente ia incluir as metas aqui no grupo de comissão, eu nunca podia colocar percentual zero, jamais, né? Mesmo que fosse a faixa inicial. Agora é possível. Então, nesse meu exemplo aqui, ó, eu coloquei percentual zero de meta, zero de comissão, na faixa de valor de 0 a 200. Então, se o meu vendedor aqui vender até R$ 200, ele não vai ganhar comissão nenhuma. Se ele vender de 200 a 1.000, é 90%, né? E acima de 1.000, que daí é sempre 100, que daí não tem mais faixa aqui. Então, vocês podem configurar agora uma faixa de valor inicial, na qual o vendedor não recebe comissão. Então, vamos pegar um outro exemplo, né? Suponhamos que aqui na minha loja o vendedor até 5.000, ele precisa vender pelo menos 5.000 no mês para começar a ter comissão. Então o que eu faria aqui? Nas metas dele, eu colocaria de 0 até 5.000 de valor, né, na faixa inicial, percentual zero. Então ele vai ter zero comissão. E aí de 5.001 em diante ele vai ter os percentuais de meta que ele tem que atingir. Né? Então isso dá muito mais flexibilidade para gerar grupos de comissão e metas de comissão para vendedor, assim por diante. Beleza? Seguindo aqui na parte comercial, mais um item apenas que quero mostrar, que é a possibilidade de incluir dados de transporte nas observações de entrega de pedido. Né? O que seria isso? Né? Vamos aqui na parte de pedidos. Pegar ali do mês 5. Pegar um pedido qualquer aqui, sei lá, esse aqui. Só marcar aqui a possibilidade de entrega. Legal, então aqui dentro da seção de entregas agora existe essa parte aqui, ó, informações gerais de entrega, onde a gente pode informar o veículo, né, o motorista, dá qualquer coisa aqui, e a placa, e também observações gerais, né? E quando a gente fizer a entrega aqui do item, por exemplo, eu vou marcar esse item entrega e gerar a entrega, essas informações aqui vão ser salvas nessa entrega que eu estou gerando nesse momento. Vai sair nas impressões e tudo mais, né?
Então é uma informação para ser feita no momento da entrega. Então vamos gerar essa entrega aqui. Botei em A4 aqui, para a gente ver melhor. Então, no momento de fazer a entrega do item, ele sai junto com a impressão da entrega, né? Todas aquelas informações que eu coloquei lá, né? E se eu futuramente for fazer uma outra entrega, né? O que vai ficar para essa próxima entrega eu tenho que informar novamente. E se a gente for olhar os históricos de entrega aqui, ele aparece aqui também agora, né? Veículo, motorista, placa e observação. E se a gente for fazer a reimpressão dos itens da entrega, também aí aqui como é histórico, né? Então ele exibe todas as entregas. Se eu imprimir aqui, ele vai pegar todos os itens que foram entregues com as suas observações específicas aí. Então agora na entrega dos itens do pedido é possível colocar essas observações também. Na verdade, esse item aqui, até para quem trabalha com entrega, seria um item hot, até seria um item bacana. Legal, vamos seguindo aqui. Então, agora aqui tem só mais alguns ajustes na parte comercial e na parte de frente de caixa. Indo para a parte fiscal, dá uma passada mais rápida aqui, que são itens mais simples, né? Então, alguns eu vou mostrar, alguns eu só vou comentar, tá? Primeiro deles eu vou mostrar que é a possibilidade de filtrar séries de PDV nos documentos fiscais. O que seria isso aqui? Aqui nos documentos fiscais, deixa eu pegar um período maior depois, né? A gente tem uma coluna série aqui, que é a série de emissão da nota, né? Mas essa série, e elas exibem aqui também séries do PDV, tá? No entanto, no filtro aqui em cima, vamos pegar o cupom fiscal, que é o caso aqui, o que aparecia aqui no filtro de séries são só as séries cadastradas no ADM, né? Séries que tu vai lá em documentos fiscais, séries, né? de NFCs emitidas no administrativo. Então, as séries dos PDVs ficam em cada PDV, né? Então não dava para filtrar por séries do PDV aqui, só exibia na lista, mas não tinha como filtrar. Agora a gente acrescentou todas as séries que são de PDV aqui também, então ela fica como PDV no fim, assim, Então, se eu quiser filtrar pela série de emissão X lá de um PDV, eu consigo filtrar também. Então, esse é o recurso novo, facilita bastante para quem quer fazer esses filtros de série. Esse item é poder informar o valor total do item na emissão de nota, né? Esse que eu vou mostrar também, que é basicamente isso aqui, quando a gente está emitindo uma nota, ao incluir um item, nós podemos informar a quantidade, o valor unitário, o desconto e o valor unitário com desconto, né? Já pode fazer isso. E aí ele sempre calcula o valor total. Agora é possível informar o valor total também. Eu posso digitar aqui no valor total, aí ele recalcula os outros, né? Que é basicamente o desconto, para poder informar o valor total do item. Então é possível fazer isso também agora. Aqui alguns itens mais simples, tá, que eu só vou comentar, que é usar pipe na carta de correção, ok. Esse item também é interessante, tá, que no cadastro de notas manuais, lá quando tu vai fazer entrada de nota manualmente, né, não por importação, agora tem a mesma opção que tem na nota de emissão, que é aquela opção de marcar para emitir, para informar impostos manualmente, né. Então, aí o sistema não calcula automaticamente de acordo com as regras. Tu clica ali, tu mesmo digita os impostos e fica exatamente o que digitar. Também é um recurso interessante. Esse aqui é poder ajustar os preços na importação de XML novamente, né, depois que os preços já foram ajustados. Porque o que acontece? Quando se ajusta os preços pela importação, o sistema entende que já foi ajustado daquela nota, né? Então, se tu está na importação nota e tu clica de novo na parte de reajustar preços, os preços não são recalculados porque tu já reajustou. Agora existe a possibilidade de recalcular novamente. Isso é para caso de que, por exemplo, tu fez o reajuste de preços na nota lá e trocou um vínculo de item ou fez uma conversão de unidades, né? Aí tu pode recalcular os preços. Temos também uma parte de dados de obra na NFC, que é específica, bem específica, né? Uma validação de informações complementares aqui para apenas para quando a informação complementar de nota de produto. Agora é possível marcar para exibir apenas os produtos informados na informação, né?
e uma melhora de validação na operadora de cartão aí, nos pagamentos de nota. Beleza? Vamos para a parte financeira agora. Primeiro item na parte financeira que é simples, mas é bem interessante, é que agora nas listagens de documentos é possível filtrar por um número de documento específico, né? Antigamente o nosso filtro de número de documento, vamos mostrar lá que é mais fácil. Vamos pegar documentos a receber aqui que é mais comum. O nosso filtro aqui de número do documento, ele era filtro tipo contendo, né? Então se eu botasse aqui, por exemplo, 948 aqui que tem vários, né? 948, ele pega todos os documentos que contém 948 aqui, né? Mas se eu tivesse um 948-1-1 aqui, ele ia trazer todos, entendeu? Então agora é possível a gente marcar aqui a opção de trazer apenas o número igual, né? Não só o contendo. Porque se eu tiver um número de documento que eu botar ali e tem outros que têm o mesmo conteúdo, ele traz vários, entendeu? Então se eu quero exatamente o que está aqui, eu clico nesse número igual aqui. No meu caso eu não tenho nenhum, né? Exatamente assim. Então eu posso marcar aqui, ele vai trazer sempre que é exatamente igual ao que eu informei aqui, não tipo contento. Isso tem tanto para documentos a receber quanto a pagar. Beleza? Esse é o primeiro item interessante aqui. O segundo item diz respeito a boletos. Tá? A primeira questão legal do boleto é nós acrescentamos um novo recurso que é a possibilidade de adicionar desconto no pagamento antes do vencimento. Né? Os bancos têm essa possibilidade de enviar no boleto, né? Que tu pode configurar a quantidade de dias de antecedência e o percentual de desconto que eu vou dar se o cliente pagar, né, até aquela data antes do vencimento. Né? Então, como é que funciona isso? Lá na configuração de boleto já tem, tu já pode deixar pré-configurado lá. Né? Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Financeiro, boletos, configurações. Vamos pegar qualquer coisa aqui. Ó, aqui no do configuração de boleto aqui, ó. A gente mudou um pouquinho essa tela, tá? Então, para acomodar bem nos campos novos, né? E agora tem essa opção aqui, ó, desconto no pagamento antes do vencimento. Tu pode configurar aqui, por exemplo, ó, se pagar 5 dias antes do vencimento, vai ter 10% de desconto. Ok? Então, isso pode ser informado na configuração ou pode ser diretamente na hora de gerar o boleto. Né? Por exemplo, vou gerar o boleto desse documento aqui. Ó. Então, ao selecionar aqui, se já tiver configurado, ele já traz, mas eu posso ou trocar ou informar direto na hora de emitir. Né? Então, esse aqui vai ser 5 dias de desconto, vai dar 10%. Aí, ao gerar esse boleto, essas informações já vão no arquivo de remessa, né? E quando o cliente for pagar lá, se ele pagar antes 5 dias antes do vencimento, no meu exemplo aqui, ele vai automaticamente ter um desconto de 10%. E aí, quando for fazer a leitura do retorno, se tiver essas configurações e o cliente tiver tido um desconto, na leitura do retorno ele é feito um lançamento de desconto no documento com aquele valor e depois o lançamento da quitação para se saber que aquele documento teve um desconto também. Então é um recurso bem legal aí. Praticamente todos os bancos, a gente já fez para todos os bancos, só um ou dois bancos bem específicos que não foram feitos porque não tinha no layout lá. Mas aí quando vocês forem tentar usar aqui, né, ao gerar o boleto de um documento que não tem aqui, né, um banco que não tem essa possibilidade, ele bloqueia esse campo aqui. Tá? Mas os principais todos têm. Tá? E a outra questão interessante que a gente fez em relação a boletos é em relação à geração do arquivo. Tá? Isso tem uma melhoria e até uma correção, né, no meu ponto de vista, que é o seguinte, deixa eu excluir esses aqui para mostrar o mesmo exemplo. Quando a gente selecionava opções de gerar boletos de clientes diferentes, ó, por exemplo, aqui eu tenho dois clientes diferentes. Aqui, né? Se eu selecionasse os boletos aqui para gerar, ele ia gerar um arquivo de boleto inteiro com os boletos dos dois clientes. Né? Isso não é correto. Né? Então a primeira mudança que a gente fez agora é se eu selecionar clientes diferentes, ele vai gerar um arquivo para cada cliente. Né? Então nesse meu exemplo aqui ia gerar dois boletos para esse cliente e um arquivo com dois boletos para esse, um arquivo com dois boletos para esse. E também nós criamos a possibilidade de gerar arquivos separados. Né? Então, se eu selecionar quatro
documentos, ele vai gerar 4 boletos de PDF separados. E como é que faz essas operações? Primeiro aqui, ó, eu tenho 4 documentos de 2 clientes diferentes. Então, ao gerar boleto agora, né, eu posso marcar essa opção aqui, ó, gerar boletos agrupados. Se eu deixar marcado aqui, então ele vai gerar um documento para esse cliente aqui com 2 boletos e um documento com 2 boletos para esse aqui. Se eu desmarcar aqui, ele vai gerar um boleto para cada um, né? Mas ele sempre vai agrupar por cliente, entendeu? Então nunca mais, né? Tipo aqui, se eu tenho 2 clientes diferentes, ele vai sair 2 arquivos em vez de sair um só com os 2, né? Então vamos gerar agrupado, por exemplo. Ele vai gerar os 2 boletos do primeiro cliente aqui, né? Aqui está um boleto, aqui está o outro. E depois vai gerar os outros 2 boletos do outro cliente, né? Então assim que funciona. Fica bem mais flexível. Se eu desmarcar aquela opção, ele vai gerar 4 boletos, né, nesse meu exemplo aqui. Então, para quem faz emissão de boleto em massa, né, tipo, seleciona um monte de documentos e gera boleto, né, fica bem mais fácil agora que cada cliente ele vai gerar um grupo de boletos diferente. Beleza? Depois temos aqui, lá no extrato Pix, né, a gente acrescentou algumas colunas a mais, como o nome do cliente, filial e tudo mais, né? E criamos um novo recurso interessante que facilita muito a vida ali, para quem quer abrir a conta no Modern Bank para o Pix dinâmico, né? Agora é possível colocar a carteira de motorista lá em vez do carteira de identidade, né? Então tu pode ou informar a frente e verso da carteira de motorista, na verdade é uma foto só da carteira de motorista aberta, né? Ou subir o arquivo PDF, né? Que hoje em dia tem muito usar via aplicativo, né? Tu pode baixar o PDF do aplicativo da carteira, né? E só subir aqui na abertura de conta. Legal? Em relação ao OS, alguns itens simples apenas, tá? Não vou comentar aqui. Lá nas configurações da listagem do usuário, aqui eu vou mostrar rapidinho, a gente acrescentou algumas colunas e filtros para facilitar a nossa vida aqui, né? Então, basicamente acrescentamos a coluna se o usuário é vendedor e se é técnico diretamente na listagem, então não precisa entrar mais no registro para ver, né? E também filtros, ó, por exemplo, quero ver todos que são ativos e vendedores, né? Ou ativos, vendedores e técnicos. Então tem vários filtros agora que a gente pode usar, né? Para facilitar o gerenciamento do usuário. Show? E por fim, vamos dar uma passadinha aqui em relatórios, tá? Tem só um que eu vou mostrar aqui, que é um relatório novo, os outros só vou comentar, que é o relatório de giro de estoque. Como nós acrescentamos aqui na parte comercial, aqui no assistente de promoções, um tipo de promoções que é por giro de estoque, né? Giro de estoque é quantas vezes o teu estoque do produto girou dentro de um determinado período, né? Então ele indica, tem várias informações que tu pode tirar várias conclusões que tu pode tirar dessa informação, tá? Não vou entrar no mérito agora, mas quem quiser pode pesquisar, na internet tem bastante material sobre isso, né? Ou pode nos chamar que a gente explica. Mas agora dentro do relatório de análise de produto, nós temos mais um tipo aqui que é o tipo giro de estoque. Então eu consigo, por exemplo, filtrar todos os produtos, ele ordena do maior para o menor, né? Em relação a giro de estoque dentro do período que eu informei. Então, quantos giros de estoque o produto teve, né? E aí, nesse mesmo relatório, a gente, além de ordenar por giro de estoque, né, decrescente, com o gráfico e tudo mais, a gente apresenta o valor de vendas que aquele produto teve e quanto que aquele produto representa no percentual da venda dentro desse critério aqui. Então, se eu tenho um produto que gira bastante estoque, ele tem um percentual de vendas considerável, ele é um produto muito bom, entendeu? Porque ele gira bastante e me dá bastante representatividade. Ao contrário, já não, se ele tem pouca representatividade na venda e gira pouco, é um produto que talvez não seja interessante para mim, seja bom eu colocar em promoção, entendeu? Para despachar. Então, além de ter o relatório aqui, lá no teu assistente de promoção, tu consegue filtrar produtos que têm um giro de estoque menor que X, por exemplo, no período. E já tá, então isso aqui bota tudo em promoção e manda embora, né? Então, além da assistente de promoção, agora existe um relatório de giro de estoque também que pode ajudar a tomar as decisões.
Na parte de relatórios também, no sumário geral, a gente acrescentou alguns percentuais naqueles campos de totalizadores, né? Percentual de custo, percentual, porque ele tem o percentual que exibe lá é sobre as vendas, né? Dos valores. Eu vou mostrar que só falar assim é difícil. Vamos botar aqui no M5. Ó, esses percentuais de margem, por exemplo, essa margem aqui é a margem sobre a venda. Mas nós colocamos também o percentual sobre o custo, para quem quiser saber quanto que essa margem representa do custo, né? E aqui no custo total nós colocamos o percentual do custo sobre a venda também, né? Para quem quiser saber. É basicamente esses dois aí. Adicionamos os meios de pagamento de nota de serviço nos relatórios de venda, né? Então a gente já tinha acrescentado os serviços, mas aqueles que têm meio de pagamento não apareciam os pagamentos da nota de serviço, que também é um recurso novo, né? No relatório de análise de produtos, nós acrescentamos o saldo de estoque, né? Na análise da última venda. E no relatório de resumo de impostos, colocamos o ID do produto ali, né? Agrupado por CST. Ok? Então esses são os itens administrativos. Acabei falando bastante aqui, tem bastante coisa, tá? O que eu quero chamar a atenção, que é bem legal. A API nova, para quem tiver interesse. Eu quero integrar meu Modern Loja com um e-commerce X ou com força de vendas Y. Pode usar a API agora para fazer isso, né? Essas melhorias na parte de produtos e etiquetas também bem legais, podem ajudar bastante. O novo TF Destacha, né? Esse assistente de promoção aqui, bem interessante, eu sugiro que vocês pelo menos conheçam. Tá? E a parte de boletos no financeiro aqui também, bacana. Esses são os highlights, digamos, né? Os tópicos principais. Ok? Em relação a PDV, basicamente é o TF da Destacha novo, né? E é basicamente isso aí. Também pode ser usado, né, o TF da Destacha tanto no faturamento quanto no PDV. Certo? Então convido todos ali a conhecer essa nova versão. Ela já está disponível. Vocês podem atualizar e já baixar. E sempre lembrando, né, que qualquer sugestão, melhoria, novidade que vocês tenham identificado é só nos passar que a gente é bem aberto a desenvolver. Certo? Muito obrigado e até a próxima.